4 aqui, estudo de caso número 4. Quem vai levantar e contar a história de vocês do estudo de caso para o grupo? Quem? Um só. Um só. Você? De pé, por favor. Aê. Pessoal, vamos lá. Segura um pouquinho aí agora para a gente ouvir qual é o estudo de caso número 4. Bem, a gente está estudando a ela tem 31 anos, ela trabalha como gerente do RH em uma empresa. E ela, entre aspas, por assim dizer, ela nasceu numa família cristã, pelo que dá a entender que ela cresceu no ambiente cristão, só que ela sempre foi distante, ela é meio barro, meio tijolo, por assim dizer. Ela nunca se disse até, então a gente pode dizer que ela acredita em Deus. Mas ela tá tendo uma questão de, tipo, ela convive com pessoas lá no trabalho dela que são um casal gay, um casal homossexual. E aí ela não consegue compreender como Deus odeia essas pessoas, sendo que, tipo, a palavra acho que ela não usa pessoas, a pergunta dela, como isso é um problema, porque é um problema, tipo, ter uma relação homoafetiva, como Deus, entre aspas, odeia isso, sendo que essas pessoas, tipo, elas se amam, elas lutam, entre aspas, pelo casamento, elas se relacionam direito, elas não traem, elas são fiéis, é basicamente isso que tá falando aqui. Ela está dizendo que o casal homoafetivo que ela conhece é mais moral do que muitos cristãos que ela conhece, certo? Legal. Conhecem situações assim, não? Conseguem imaginar isso acontecendo na vida real? Detalhe importante, nenhum desses casos são exatamente reais. Eu não estou pensando em não estou descrevendo nenhum caso para vocês. Foi caso que eu criei, mas vocês conseguem ver todos esses casos como reais, certo? Pessoas existem, não estou inventando coisas impossíveis, né? Legal. Vamos lá para a primeira parte aqui. Quais pressupostos e crenças, eu esqueci o nome dela? Da Camila. Quais pressupostos e crenças a Camila tem que vocês identificaram? Ela é moralista. Ela é moralista. Fala mais. Ela trabalha muito com essa questão do que é moral e certo na sociedade, do que a Bíblia ou alguma unidade presume como certo. Tá. Mas ela aceita esse moralismo da sociedade? Você identifica um pouco disso assim? Ou ela questiona? No final, ela coloca que a pergunta mais profunda dela é sobre a posição da mulher, que essa moralidade da Bíblia, essas coisas serem uma coisa defensável. Se é possível defender isso quando você olha para um casal afetivo, por exemplo, Mas de alguma forma você entende que ela acredita que existe um certo e errado, só que ela está questionando até onde vai algumas dessas coisas. Legal. O que mais? Ela até fala que discussões morais abstratas perdem a força diante da experiência real. Tá, então ela é apegada às experiências. Então assim, beleza, está discutindo aqui o que é certo e errado, mas se isso não funciona na vida real, é complexo. Eu acho que a Bíblia não é justa. Ela acredita que a Bíblia não é. Vocês concordam com a afirmação? A Bíblia não é justa? Boa. Forte, né? O que mais, gente? Lá no fundo, depois alguém voltando. Pode falar, por favor. Eu pude observar que ela tem os pressupostos de uma pessoa fraca na fé. E sofre, entre aspas, por assim dizer, com questões de, eu utilizar assim, identidade. Ela não consegue identificar o amor de Deus, assim, por assim dizer, tipo, da forma correta. Porque ela entende que, tipo assim, tá certo em, tipo, o relacionamento homoafetivo tá certo no sentido que, poxa, o amor entre eles está sendo bacana, a lealdade está sendo bacana, eles estão conseguindo caminhar nesse sentido. O que ela não está conseguindo entender é porque é errado ter uma relação homoafetiva. Então ela está tendo algum problema, ela não está conseguindo identificar onde Deus, ela está, entre aspas assim, dizendo, tendo uma carência de amor, por exemplo. Ela não está conseguindo chegar ao amor de Deus de forma plena, por assim dizer. Tá, ela questiona o amor de Deus, certo? Mas ela questiona o amor de Deus no meio, no caso, ela está vendo que o meio que está sendo utilizado está correto, só que ela não consegue identificar que o O que você quer dizer com meio? Não estou entendendo. O meio que está expressando a relação afetiva está errado, só que, entre aspas, o amor, a fidelidade, a justiça dentro desse relacionamento está correto. Ela não está conseguindo enxergar que a forma que está sendo expresso esse amor entre eles está errada. Tá. Então, de todo o relacionamento deles, que é a coisa principal crise que ela está tendo, ela vê um monte de coisa boa e ela está questionando assim, por que esse monte de coisa boa deveria deixar de existir por conta de uma coisa que supostamente é errada? Mais ou menos isso. Tinha alguém aqui que você falou. Eu ia falar algo parecido, porque ela acredita que Deus é bom.
Então ela crê que Deus é bom, mas ela crê que Deus, embora ela questione, ela crê que Deus discorda da homoafetividade. É assim? Deus discorda da homoafetividade. Vou colocar assim, a gente vai lembrando. É isso? Legal. Era isso que eu. Muito bom. Vai lá. A gente fala também que ela cresceu num ambiente nominalmente cristão, não verdadeiramente cristão. Tá. Então, aqui ela fala também que ela não se considera ateia, mas ela não entende o cristianismo. Então, eu vejo também a situação que ela tem concepções distorcidas dos atributos de Deus. Aqui fala que ela sabe que Deus é amor, mas ela acha que Deus é amor mais do que os outros atributos. Então, mais do que justiça, mais do que, enfim, os outros atributos de Deus. Tá. Então vou colocar aqui que ela tem uma visão sobre Deus distorcida. Ela tem uma visão distorcida de Deus. Legal. Mais alguma coisa que não foi falada ainda? Aqui fala que, mesmo depois dela ver esse caso com os amigos dela, ela começou a frequentar ocasionalmente os encontros cristãos, com o convite de uma amiga. E que isso só cada vez mais deixou ela mais em conflito, porque esses encontros confrontavam ela cada vez mais. Tá, provavelmente para os assuntos que estavam rolando lá, para os relacionamentos. Então, talvez, e só talvez, né, o ambiente religioso que ela estava frequentando não era suficiente para responder as dúvidas que ela tinha. Então, o ambiente estava trazendo mais inquietação do que segurança, talvez. Vamos lá, segundo ponto aqui. Como sua abordagem seria para interagir com ela? A gente colocou que a nossa abordagem seria um evangelismo relacional. Então, tentar se relacionar com ela, porque pelo texto dá para perceber que se a gente chegar de uma forma muito incisiva, ela vai recuar. Porque até numa parte fala que quando falam sobre homoafetividade, ela não age de forma intelectual, ela age de forma moral. Então, acho que os sentimentos dela tomam conta, entendeu? Então, acho que agir de uma forma mais relacional, tentar realmente conseguir a consciência dela para depois confrontar os pontos que ela está errada. Como é seu nome? Rafaela. Rafaela, quando você tocaria com ela sobre o assunto da homoafetividade? Porque parece que esse é o assunto principal sobre a Camila, certo? Quando você falaria com ela sobre isso? Eu gostei muito da tua ideia de abordagem relacional. Eu acho que quando eu fosse falar sobre o pecado. Deixa eu fazer mais a pergunta, então. Você acha que tem que falar com ela sobre a questão da homoafetividade em algum momento? Não sabe? É que eu acho que se a gente, no começo, se falar, ela vai se sentir atacada. Tá, então no começo você não falaria. Eu acho que não. Você falaria em algum momento? Eu acho que é necessário, para ela entender que o pecado corrompeu todas as áreas da nossa vida, entendeu? Até as áreas do relacionamento. Então em algum momento essa conversa tem que chegar. Sim. Concordam com a Rafaela? Vocês concordam? Acho que depende, gostei. Quem falou acho que depende? Defende, vai. Quem falou depende? Não tem coragem. É porque eu acho que, como a Rafaela falou, uma coisa mais relacional, vão ter coisas que ela mesma, por conta própria, vai perceber. Às vezes, vocês vão conversar sobre isso, você não vai ter que apresentar motivos pela qual isso é pecado. Às vezes a pessoa mesma não vai reconhecer isso, sozinha. E se ela não reconhecer? Tem que falar, Se Rafaela? ela não reconhecer... Tem que falar? Sim. Quem acha que depende da não? Concorda com ela? Concorda com ela? Eu discordo. Discorda, vai, que bom. Vai, vamos lá. Gosto assim. Sejam amigas, tá? Por favor, não tem problema. Isso até, na verdade, entra um pouco na parte das ideias. Mas é porque ela tem um problema de que Deus é bom, mas algumas coisas parecem que são boas, mas não se prova isso. Então, eu acho que o que tem que convencer é nisso, dela entender de que Deus é bom e mostrar verdadeiramente quem é Deus, porque ela teve contato com o cristianismo, mas ela não entende de verdade quem é Deus. Ela não entende também o problema do pecado.
Não precisa responder. Mas dá para alguém crer em Deus e ainda assim achar que a homoafetividade está certa? Dorme com essa. Vai. Coisas, a gente estava conversando muito com eles em relação ao que falaram aqui também. E quando eu li a pergunta, eu pensei, não sei se, tipo assim, talvez acharam o contrário, mas eu gostaria de mostrar que em relação a essas pessoas que sempre têm esse sentimento, primeiramente, a gente não odeia essas pessoas, a gente ama elas, mas também, tipo assim, Deus, ele não odeia essas pessoas, ele odeia o pecado. E o que a gente quer não é afastar elas, porque nós odiamos elas porque a gente tem um sentimento diferente, mas porque o pecado nos afasta de Deus. E o que, quando o Alexandre estava falando, né, em relação a eles sentem amor, eles têm um relacionamento fiel, justo, né, mas tipo assim, qual seria o problema? O pecado, ele, como eu não sei quem falou, mas que eu vejo muito isso, o pecado distorce as coisas. E Deus, ele criou o homem e a mulher para ter um relacionamento entre eles dois. E o pecado, ele distorce isso. Então o problema, o que a gente vê não é, cara, odeio essa pessoa não entra na minha igreja. Mas, cara, eu amo essa pessoa, eu quero ajudar ela. Por mais que ela sinta isso, a gente vai lutar junto para que não caia nessa tentação. Mas ajudar ela significa que ela deixe as práticas homossexuais, é isso? Em relação. Porque, tipo assim como qualquer pecado, que eu digo, tipo assim, distorcido. Cara, a gente vai sentir a tentação de fazer aquilo, a gente vai sentir a vontade de fazer aquilo, isso é fato porque nós somos pecadores. Mas se aquilo é um pecado, a gente com certeza vai sentir a tentação, mas o importante é a gente sempre tentar afastar isso de nós, tipo assim, claro que tem um jeito para abordar isso, mas esse não Acho que esse foi o assunto mais completo até agora, né? Vocês conseguiram lidar com o bebê morto? Acho que ele levantou a mão aqui. Não? É isso aí. Eu acho que essa não é a parte central, porque de fato. Mas a questão ética permanecia como a da médica que queria proteção. Então, eu acho que é para mostrar para ela que a ética está sincera. E uma coisa que a gente tinha pensado na abordagem, na verdade, era de ter um ponto de contato, de falar, que falava, eu acho que de recurso humano, que é o que de atendimento, e fazer algumas perguntas para o trabalho social dentro da igreja, que tem de ajudar as crianças, assim, precisando de necessidade. Depois convidar para ela estar junto nesses ambientes sociais. Para quê? Para ver se ela vê que também a gente tem essas preocupações éticas, essas preocupações morais, para depois começar a ter um assunto com ela, mostrando o evangelho para ela, de Deus, do pecado, da salvação. E talvez, em algum momento, tocar no assunto da parte do relacionamento afetivo. Eu acho que muito do que a gente pode fazer é fazer igual Jesus fazia. Ele trabalhava muito com as pessoas na questão da retórica. Então ele não pegava e apontava para a pessoa fazer como errado. Ele pegava e pontuava uma pergunta. E a pessoa refletia. E isso no livro de Persuasões eu achei muito legal. Porque o personagem lá, o evangelista, ele não pegava e ia falar para a pessoa, pô, o que você faz errado. Não. Ele fazia várias perguntas para a pessoa se autoavaliar. E a pessoa levava a pergunta para casa. Então eles iam embora indagando sobre a questão. E isso acho que é muito legal a gente fazer em vários aspectos, não necessariamente falar, mas perguntar para a pessoa sozinha chegar à conclusão. Porque se a gente aponta, a gente está querendo meio que impor aquilo que a gente
chega àquela conclusão sozinha, ela meio que entende que, através do raciocínio dela, que ela entendeu como certo e como errado, ela alcançou o entendimento daquilo. E acho que se ela levar essa ideia, mesmo na moralidade, dá para fazer. Porque a nossa moralidade, chega a conversar, pô, nossa moralidade é corrompida, em vários aspectos, a gente entende coisas como certo e errado, mas é muito, como fala, não necessariamente é a mesma. Por exemplo, se for olhar em vários contextos e vários ambientes, a moralidade é diferente. Em uma cultura, uma coisa é moralmente correta, outra cultura moralmente errada, mas a gente tem um padrão básico que seria aquilo que a Bíblia fala, que eu não esqueci o versículo agora, fala que dentro da gente, quando a gente faz uma pessoa não crente, faz uma ação justa, ela está praticando aquilo que a palavra de Deus fala. Então, dentro da gente tem um conhecimento do que é certo e errado. Talvez você esteja falando de Romanos capítulo 2. Talvez. É isso? A gente já falou da abordagem, certo? A gente falou dos recursos? Não. Não, né? Recursos, próximos passos. Verdades bíblicas, já falaram algumas aqui, mas alguns recursos, próximos passos. Alguém quer sugerir algo? Gostei da tua ideia de trazer ela para perto do convívio da igreja, então ela faria uma obra social para o pessoal, para sentir um ambiente acolhedor também. Quais outros passos e recursos? A gente tinha pensado no testemunho mesmo que a gente poderia dar para ela. E também teve uma aula que a gente estava assistindo que o professor passou o vídeo de uma mulher que ela era influente no feminismo e ela fazia artigos sobre isso que combatiam também a Bíblia. E aí pegar testemunhos de pessoas influentes que talvez tinham a mesma opinião que ela e mostrar para ela que elas mudaram de opinião, sabe? Legal, então encontrar casos parecidos com o dela e mostrar para ela seriam boas coisas. Muito bom. O que mais? Sabe de algum exemplo? Tem alguém na sua mente assim, algum influencer? Eu tinha pensado nesse que o professor passou, mas eu não lembro certinho. Tá. Só estou provocando porque assim, essas histórias podem acontecer. Então assim, no dia que acontecer, o que eu faço? A gente tem na mão. Tá lá. Tem um livro também chamado Renovadas, que ele discorre sobre os atributos de Deus, ele vai falando sobre cada um. Eu acho muito pensando sobre a afetividade. E eu acho legal porque a pessoa não conhece Deus, não, mas interessa pela Bíblia nem pelos princípios centrais da Bíblia. Então acho que antes da pessoa entender o que é certo e errado, ela tem que entender quem é Deus e aí depois entender o que é. Legal. Mais alguma coisa? De verdade bíblica, tem falar de Gênesis, tem as cartas de Paulo também que são boas, porque algumas também tocam na parte da afetividade, né, também do pecado em si. Também tem Sodoma e Gomorra, né, para ver mais. Tranquilinho. Só queimar as pessoas, vamos refletir. Tem algum livro que vocês conhecem sobre esse assunto específico? Não? Talvez eu mencione na aula de sensualidade, mas livrinho cinza, sabe? Bom, até quinta-feira eu acho a carta ali para mostrar para vocês. Bom demais, salva de palmas para o último grupo aí. Curtiram o exercício, o desafio? Não? Valeu a pena? A minha intenção com esse tempo, eu acho que você deve, espero que você tenha sentido isso, é que você perceba como são dilemas reais e como às vezes, na hora do vamos ver, a gente fica assim, e aí? Algumas vezes eu provoquei alguma coisa aqui, mas nem fui tão a fundo, mas a gente precisa ter coerência e também sensibilidade com isso. Por que a gente deve estudar apologética, então, nos próximos 25 minutos antes do intervalo? A gente vai começar a arranhar esse tema. Por quê? Primeiro, a máxima que eu quero defender, por que você deve estudar, e nós temos esse curso, paramos esse tempo aqui a semana para isso. Por quê? Porque estudamos apologética, porque a verdade sobre Jesus importa demais para ser mal compreendida. Vocês começaram defendendo, dizendo para mim que vocês são cristãos, porque você é a imagem de Deus, você é cristão porque você vê que a fé é robusta, não só baseada nas escrituras, mas existem muitas evidências também, vamos chamar, seculares, que confirmam isso. Então, se você é um cristão, a gente começou essa base aqui, dizendo que você é um cristão, a fé em Jesus importa demais para a gente não ter clareza sobre isso, para a gente compreender mal, para a gente não viver de uma forma coerente com isso. Bom, agora a gente vai falar rapidinho sobre 4 motivos pelos quais nós devemos estudar a apologética. E eu vou pedir para
Toda vez que eu colocar o verso na tela aqui, alguém lê para mim e a gente vai conversar bem rapidinho sobre os textos, porque essa aqui é a parte mais introdutória da conversa. Primeiro motivo pelo qual nós devemos estudar apologética e lidar com esse assunto que a gente está lidando aqui é porque nós amamos a Deus não só emocionalmente, mas também com toda a nossa mente. Quem pode ler para mim lá Mateus 22, 37 e 38? Está na tela, se quiser abrir na sua Bíblia, onde você quiser, vai lá. Um só. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Você conhece bem o contexto desse texto. Jesus está sendo questionado consecutivamente por religiosos, por fariseus, por saduceus, por mestres da lei. E eles estão querendo derrubar Jesus, estão querendo provar que Jesus não é quem diz ser, não é Deus. E aí, nesse momento, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, e aí? Qual é o maior de todos os mandamentos? Porque se ele dissesse que existe o maior de todos os mandamentos, ele estaria quebrando toda a crença do Antigo Testamento, toda a crença judaica de que existem inúmeros mandamentos. E se Jesus dissesse não existe, ou negasse tudo mais, ele teria também um problema. E agora, como é que faz? E Jesus responde dessa forma, ele responde que esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos, e diz: ame a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Se você vai para o texto, esse mesmo texto, na referência de Marcos, ele vai dizer coração, alma, força e entendimento. Eu memorizei esse texto dizendo café, né? Coração, alma, força e entendimento. Então, você faz o seu exercício para memorizar isso. Mais do que pensar o que significa coração, coração é a parte mais emocional, alma significa isso, força significa aquilo, entendimento significa aquilo outro. Mais do que isso, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos amar a Deus de forma completa e não de forma parcial. Então, quando Jesus está dizendo que nós precisamos amar a Deus de forma completa, isso significa submeter também o nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso culto racional a Deus, Romanos capítulo 12, também deve estar submisso a Deus. Então, eu sinto que eu devo amar a Deus, mas eu não consigo concordar com a minha mente. Eu não me entreguei completamente a Deus, eu estou num processo dele. Mas a nossa mente também deve estar submissa a Deus. Então, pensar também é algo importante para o seguidor de Jesus. Nós não somos ignorantes, como a gente viu a história do Renato, se eu não estou enganado aqui. Então, nós amamos a Deus também com a nossa lógica. Deus nos criou como seres lógicos, Deus nos criou com uma mente, Deus nos criou com a capacidade de pensar. Então, nós também nos submetemos a Deus com a nossa capacidade de pensar. Pergunta para refletir sobre esse ponto é: se Cristo é Senhor de tudo, por que nossas perguntas ficam de fora do seu senhorio? Você não precisa responder a pergunta. Mas o que eu estou querendo provocar é que assim, Deus é tão grande. Será que Ele não tem a capacidade de responder as nossas perguntas e inquietações? Eu creio que tem. Eu creio que a gente pode, como alguém mencionou aqui, falar com Deus e questionar. Nós vemos isso acontecendo algumas vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E como é o caso de Jó, que a gente já ouviu aqui algumas vezes, Jó está questionando a Deus, e questionando, os amigos falam uma bobagem lá. E aí Deus vem e fala assim: Jó, te ouvi pra caramba, agora deixa eu falar. E Deus vem e dá uma lição em Jó e diz: Jó, meu amigo, você não sabe de nada. Onde você está? Então ele vai reorganizando a cabeça de Jó a partir disso. A ponto de Jó dizer no final da sua vida, ou no final do livro, na verdade, que conhecia Deus apenas superficialmente, só de ouvir falar, e agora tem um relacionamento íntimo pessoal com Deus, porque diz: com meus olhos o viram. Segundo ponto, por que nós devemos estudar apologética? Porque amamos as pessoas o suficiente para ouvir as suas dúvidas. Concorda com a primeira afirmação? Quem pode ler o texto bíblico lá para mim, por favor, ou na sua Bíblia ou na tela? Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Boa. Contexto de Colossenses: havia uma igreja convertida no meio do povo gentil. Eu já falei gentil, meu filho ficou: o que é gentil? Né? Porque ele achava que a pessoa gentil é uma pessoa bondosa. Explicar que gentil na vida significa outra coisa, é uma pessoa que não é judia, não é judeu. Então, o contexto de Colossenses é esse:
uma bagunça, uma mistureira. E aí as pessoas se convertiam e traziam para a comunidade, para a igreja, uma vida misturada, uma vida cheia de vícios, uma vida cheia de práticas que não condizem com as Escrituras. Só que neste mesmo contexto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que eles deveriam ter uma mente como a de Cristo, que eles deveriam ser transformados na sua mente, que eles estavam plantados em um novo lugar. E aí, quando chega no capítulo 3, ele diz, então, agora vivam com foco nas coisas do alto. Colossenses é uma carta muito parecida, e irmã dizem, né, com a carta de Efésios. E a segunda parte da carta, capítulo 3 e 4, fala sobre essa prática cristã. No capítulo 4 vai dizer sobre as oportunidades de compartilhar a fé. Como a gente costuma dizer, de evangelismo. Prefiro a palavra influência, testemunho. Então nós temos a responsabilidade de testemunhar. Interessante que ele diz para aproveitar todas as oportunidades. Com quem? Com os que são de fora. Então a gente deveria fazer isso, só que ele também diz a forma que a gente deveria fazer isso. Que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Eu gostei muito como vocês falavam, eu anotei algumas delas aqui, sobre, por exemplo, acolhedor, escutar, relacionamento, amigável. Vocês vão perceber que ao final da nossa manhã hoje, que a minha intenção é que nós não sejamos debatedores, mas que sejamos amigos de Jesus, que são amigos dos nossos amigos. Essa basicamente vai ser a nossa conclusão. Se vocês quiserem, precisarem comentar algo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Pergunta para você pensar sobre esse ponto aqui, sem me responder necessariamente. Quando alguém tem uma dúvida, a sua primeira reação é a defesa ou a compaixão? O seu amigo lá da escola é homoafetivo e ele diz para você, como é o caso da Camila aqui, e fala: cara, eu não consigo acreditar nisso. Você quer provar para ele que ele está errado ou você tem compaixão dele? Já pensou sobre isso? O que vocês acham? Qual é o nosso instinto mais natural? Defesa. E aí a gente fica, vou falar com o meu pastor, vou falar com alguém, como é que eu respondo isso? Vou logo mandar esse vídeo. Quando a gente deveria aproveitar as oportunidades, com graça, com amor, com cuidado. Próximo motivo pelo qual nós devemos estudar apologética, na minha opinião, porque queremos permanecer firmes num mundo, numa realidade confusa. Concorda comigo? A gente ouviu algumas duas histórias aqui no começo, mas é possível que você já tenha em algum momento questionado, duvidado da fé, desanimado da fé. Então nós vivemos num mundo confuso. Quem pode dizer para mim Colossenses 2,8 que está na tela também? Outra pessoa. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Só para caso você esteja procurando aí, eu estou usando todas as versões na tela da NVT, tá bom? Você fica à vontade de usar a versão que você quiser. Eu estou usando a versão da NVT. Olha que interessante, o mesmo livro de Colossenses, cultura pagã, cultura cheia de misturas. O que está acontecendo? Os cristãos colossenses estavam sendo influenciados. Então, eles deveriam permanecer firmes. Não permitam que os outros escravizem filosofias vazias e intenções enganosas. E aí é interessante no contexto de Colossenses, as filosofias enganosas não são só as filosofias imorais. Como assim, João? O que você quer dizer com isso? Tinha a filosofia, por exemplo, do ascetismo, que era algo assim: uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida bem-sucedida é alguém que se abstém dos prazeres da carne. Parece um baita de uma prática, não parece? Só que uma vida que se abstém dos prazeres da carne sem ter Jesus no centro é inútil. É o que o apóstolo Paulo vai descrever. Então não é só as filosofias que a gente ouve como malucas, ou filosofias que nos chocam, ou filosofias completamente avessas ao cristianismo, mas tem coisas que parecem soar com o cristianismo, mas soam como outras coisas, como por exemplo legalismo, moralismo, ascetismo. O gnosticismo é uma das práticas da época, que era: quanto mais conhecimento você tiver, mais elevado você vai ser. Que conhecimento é esse? Qualquer um, mas não necessariamente que Jesus está no centro. Então, nós vivemos num mundo confuso. E sabe, gente, nós estamos toda hora sendo influenciados e influenciando. Quer você perceba isso, quer não.
Pensa aí, no passado ou até recentemente. Por exemplo, que time de futebol você torce? Quem é corintiano igual eu aqui? Levanta a mão. Provavelmente você é um maluco, sofredor como eu, que foi influenciado por alguém. Por exemplo, quem é muito corintiano aqui? Você. Quem te ensinou a ser corintiano? Eu nasci corintiano. Isso, essa é a resposta do corintiano. Mas quem era corintiano próximo a você? Meu pai. Seu pai. Seu pai provavelmente te mostrou o jogo, te deu a camiseta, te levou, certo? Outro muito corintiano aqui. Qual foi a sua influência? Meu pai. Seu pai. Também, provavelmente, te incentivou, te mostrou, fez alguma coisa contigo. Eu, por exemplo, sou corintiano. Quando eu era criança, minha mãe era corintiana, meu pai era santista. Só que eu era criança nos anos 90 e, como você deve bem saber, os anos 90 não foram anos muito fáceis para o Santos, como não é normalmente, né? Mas o Santos, os santistas, meus filhos nasceram em Santos e todo mundo falava assim: você torce para o Santos? Não, vocês são santistas? Eu falo, não, vocês nasceram em Santos, vocês não são santistas, são corintianos. Mas, por quê? Eu tinha 8 anos, 9 anos, o Corinthians estava ganhando. 98, que ganhou 98, 99, 2000. Lembra disso? Anos áureos do nosso time. Nosso time estava ganhando isso. Tem um jogo nos anos 2000 que o Corinthians ganha em cima do Santos, incrível. O Ricardinho no último minuto. E meu pai estava de um lado e a mãe do outro. Eu falei para meu pai assim: pai, não dá para ser santista. O Corinthians ganhou. Então eu fui influenciado. Pensa por outras coisas, não só futebol, porque as ilustrações precisam exceder a nossa bolha dos corintianos aqui. Mas provavelmente você comprou um aparelho de celular influenciado pela cultura. Você assistiu um filme porque alguém te indicou, você foi a um show porque alguém te indicou. Nós somos influenciados e influenciamos. A todo momento. Talvez alguém pediu esfirra ontem e você estava pensando: não, hoje eu não vou pedir, eu vou ficar fazendo regime. E aí o amigo falou assim: só hoje. Só que o só hoje dele é só na segunda, só na terça, só na quarta. E ele tem dinheiro para isso, você não tem. Por isso eu estabeleci uma regra quando eu era aluno aqui, que era: eu só peço esfirra quarta-feira, era um dia, pum. E era meu dia, porque senão não fechava a conta. Mas você é influenciado por alguém. Uns são mais cabeça fraca que outros, certo? Fazem aprontação, vão andar de bike no lago na madrugada, sei lá, fazer coisas. São influenciados, certo? Gente, soberania profissional aqui já conhece todos os cases. Nada novo debaixo do sol nesse lugar. Mas, continuando. Por que nós precisamos permanecer firmes? Ponto, reflexão pessoal. Se sua fé fosse profundamente confrontada hoje, o que sustentaria? Você vai ser mãe e perde o seu bebê, como a gente ouviu na história ainda há pouco ali. Permaneceria firme na fé? Porque para vocês não é fácil, tá bom? Quando meus filhos convulsionaram, foi desesperador. Quando você tem uma crise profunda sobre a sua sexualidade, por exemplo, você é confrontado. E aí? Quarto e último ponto, por que nós devemos estudar apologética? Porque queremos levar a verdade para outras pessoas. Quem lê para mim lá na tela, por favor? Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Paulo é o discipulador, como a gente diz aqui na escola, é o mentor do Timóteo. Timóteo é um jovem pastor em... Sabem? Qual é esse Timóteo? Qual cidade? Chuta, vai. Éfeso, aí acertou, muito bem. Paulo envia Timóteo para ser pastor, presbítero, líder da igreja em Éfeso. Éfeso era tão bagunça, ou pior, do que Colossos. Alguém sabe alguma coisa de como era uma bagunça em Éfeso, que tinha lá? Idolatria. Idolatria e várias, mas especificamente tinha uma coisa lá. O templo de uma deusa. Se eu não estou enganado, Ártemis, no nome romano, Diana. Como que acontecia o culto a essas divindades, por exemplo? Alguém sabe? É isso mesmo que estão pensando. Orgia. Prostitutos cultuais. É o seguinte: vou para o culto. Mãe, estou indo para o culto na igreja. O que acontecia no culto na igreja?
Para os homens tinha a mulher, para as mulheres tinha um homem, então indo no culto. O que eu vou fazer? Coisar. Ia lá, coisava, cultuava a Deus e voltava para casa. Esse era o contexto leve de Efésios. Tranquilo, né? As pessoas se convertiam, tinham essa história, estavam andando perto de Jesus, tentando viver a vida com Jesus. Paulo está lá, Timóteo está lá tendo que influenciar esse povo, e Paulo diz, tranquilo, Timóteo, sua tarefa é ensine pessoas de confiança, que essas também possam transmitir a outros. Ensina um, que ensina outro, que ensina outro, para que ensinem outros. Você está num curso de liderança discipulado para que você volte ao seu contexto, onde quer que ele seja, e seja uma influência, seja uma testemunha. Mas, se você ainda está cambaleando na sua fé, e tudo bem, porque a gente vai ter momentos assim, é importante que você estabeleça boas raízes profundas para você ser uma testemunha que leva a verdade para outras pessoas. Pergunta nesse ponto aqui: você se sente seguro para compartilhar sua fé em Jesus com fidelidade? Alguns de vocês, no próximo ano, vão voltar ou irão para contextos muito complicados. Concorda comigo? E aí? Está pronto? Tem coragem para fazer isso? Com sensibilidade, com sabedoria? Por isso que a gente precisa estudar apologética. O C.S. Lewis ele diz o seguinte: o cristianismo, se falso, não tem importância, mas se for verdadeiro, é de uma importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Concorda com o C.S. Lewis? Que bom, né? C.S. Lewis, né? A gente. Mas o que o C.S. Lewis está querendo dizer é o seguinte: se você diz que é crente, se você diz que é um cristão, se você diz que é um seguidor de Jesus, se você quer andar com Jesus, não dá para ser meia boca. É melhor não ser do que ser meia boca. Não estamos falando desse apocalipse aqui, tá? Morno, quente, não é essa conversa. O que eu estou dizendo é: o cristianismo é tão importante e fundamental que ele precisa de dedicação completa e integral. Nós precisamos viver para aquilo que acreditamos. Meia boca não dá. Uma das maiores tragédias do cristianismo é que nós, como pessoas de fé, só arranhamos a superfície do que dizemos crer. Quando estamos apenas no topo do que na realidade é um oceano infinito de beleza e mistério. Vocês estão aqui há 3, 4 meses, certo? Você consegue perceber que você já cresceu, que você já sabe mais coisas, você aprofundou mais do que há 3, 4 meses atrás? Sim? Talvez alguns de vocês cresceram na igreja, passaram 16, 17, 18 anos nesse contexto, 20 anos talvez, e em 3 meses cresceram mais do que antes. Eu me lembro do meu primeiro ano aqui no seminário, e na minha época ainda, o CLD dividia a sala com TN. Então a gente tinha aula nessa sala aqui, a gente chamava de sala 7 aqui. Agora eu não sei como é que vocês chamam. Vocês lá de livro também, não sei como que aconteceu? Não sei, alguma coisa aconteceu nesse lugar, era a sala 7. A gente estava aqui e eu me lembro de conversar com um dos professores, eu não vou lembrar quem era, e falando sobre essa questão de crescimento e tal, eu falava assim: cara, me sinto vendo meus pecados e tal. Aí ele falou: cara, o ponto é que você está andando com bastante gente, está vivendo a mesma fase que você está vivendo. E eu tinha voltado para a minha igreja para um momento de recesso, estava voltando para cá. E ele falou assim: só que você vai perceber quando você está crescendo, amadurecendo, quando você volta para casa e vê que os seus amigos continuam igual. Continua da forma que está. É como se vocês estivessem andando no ônibus, todo mundo junto, no avião, estão indo para um lugar crescendo. Mas as pessoas não estão amadurecendo, não porque aqui é muito melhor só isso, mas é porque nós muitas vezes só estamos no rasinho, quando a gente tem um oceano inteiro para explorar. E eu quero encorajar você, não só aproveitar esse ano para explorar, mas que você viva uma vida de explorar a sua fé em Jesus. E esse oceano é infinito que Deus deseja que nós exploremos. Porque em nossa exploração nos tornamos mais profundos espiritualmente. Encontrar uma compreensão mais profunda da nossa fé e de nosso Deus, em nossa exploração, é a profundidade espiritual que nos capacitará a responder as perguntas e dar uma resposta à esperança que está em nós. Alguém já mencionou aqui o texto de 1 Pedro, que é a base mais comum para usar o texto de apologética, mas o princípio do que vocês estão fazendo aqui, né? Tem a frase lá que o Senhor deu um ano para mudar a sua vida. O primeiro e maior motivo para você ter um ano que muda a sua vida não é que você vai encontrar um namorado, uma namorada, isso pode ser muito legal, não é que vai ser um ano muito bacana, que você vai ter muitas experiências, e isso é muito legal.
mas que esse seja o primeiro de muitos, ou na verdade, vá a continuidade de tantos outros e muitos que vão na frente, de que você cresça espiritualmente. A nossa igreja tem uma missão, né? E nós resumimos a nossa missão como levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Levar as pessoas, a nossa missão como igreja. Quem? As pessoas, todas as pessoas. Então nós não levamos só novos convertidos à fé, mas todas as pessoas em todas as fases de vida devem crescer com Jesus. Há um relacionamento crescente com Jesus. Por quê? Ninguém deveria parar. Porque tem pessoas que estão envelhecendo na fé, mas não estão amadurecendo na fé. Eu sou pastor há tempo suficiente, eu estou falando de 12 anos em tempo integral na igreja, mais o tempo de estagiário enquanto seminarista, dá 16 anos nessa conta, sou membro de igreja desde pequeno e eu conheço muitas pessoas com muita idade, que continuam fofoqueiras, que continuam briguentas, que continuam tendo problemas nos seus relacionamentos que estão há 30, 40 anos, e não que elas não possam lidar com seus pecados, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que maturidade espiritual não é só tempo. Mas nós precisamos também ter humildade, saber que somos novos, jovens, e pensar assim, eu preciso continuar crescendo com Jesus. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Por isso que essa aula, nossa conversa de hoje é tão importante. Deixa eu ver, 47, vai bater o sino daqui uns 2 minutinhos, né? Então eu vou compensar os 3 minutinhos que eu perguntei para vocês antes, e pauso agora. Voltar o slide? Volta. Então vocês não vão intervalo por conta dele. Fiquem todos olhando para ele, por favor. Brincadeira. Gente, eu vou dar um intervalo para vocês. A gente volta 11 horas certinho e continua a nossa conversa daqui a pouco. Vou deixar isso à vontade, tá?